Agora, às 19h23, damos início à abertura da primeira audiência pública do plano diretor de Uchoa. Essa primeira audiência, nós vamos fazer a apresentação do levantamento dos dados e leitura técnica, que é correspondente à segunda etapa desse processo de elaboração do plano. Eu me chamo Rafael, sou arquiteto urbanista, estou aqui prestando consultoria à SDU, representando também o governo do Estado nesse processo, junto com a Dayana, nossa colega aqui, coordenadora, que também está acompanhando esse processo dos projetos do planos diretores. Esse projeto é um projeto que está sendo desenvolvido pela SDU, que tem como objetivo prestar assistência técnica aos municípios com menos de 20 mil habitantes que estão inseridos em região metropolitana. Nós estamos iniciando ele com um projeto piloto com 10 municípios em 2 regiões metropolitanas, na região metropolitana de São José do Rio Preto e na região metropolitana de Ribeirão Preto. O Uchoa, a partir do momento em que ela foi integrada a um contexto metropolitano, ela passa pela lei federal do Estatuto da Cidade a ter obrigatoriedade de fazer o plano diretor municipal. E como a gente sabe que, às vezes, a situação da prefeitura, do ponto de vista da capacidade institucional e financeira, de muitas prefeituras não tem condição de fazer um plano dessa magnitude, né, é um plano que demanda a contratação de uma consultoria técnica, com vários estudos que demandam recurso e tempo. O governo do Estado ele entra com essa parceria, contratando a consultoria, a empresa GeoBrasilis, ela foi contratada para poder fazer esses estudos e apoiar os municípios neste processo. Só que o município ele é o responsável, ele é o ente federado responsável por fazer o planejamento urbano municipal. Então, aqui a gente tem o Leonardo, que está como gestor deste processo de elaboração do plano diretor, e, junto com os demais técnicos da prefeitura, vem dando todo o apoio a gente nesse processo de elaboração. Então, a gente teve uma reunião mais cedo com um grupo de acompanhamento, que são os representantes da sociedade civil, que são responsáveis por acompanhar esse processo junto à prefeitura. A prefeitura também nos deu diversos dados, nos forneceu várias informações que ajudou a gente a compor esse diagnóstico, que é a situação real, atual do município, e que esse diagnóstico que vai ser apresentado hoje aqui pela Débora vai ser a base que a gente vai utilizar para as proposições. Para vocês entenderem aqui, né, o plano diretor ele é a legislação responsável pelo planejamento da cidade do futuro. A gente vai querer definir estratégias e diretrizes para a Uchoa de 2035. Então, a partir de toda essa leitura técnica que vai ser apresentada aqui, nós precisamos da sociedade civil para construir uma agenda e um pacto colaborativo dessa cidade do futuro. Então, é isso. Vocês são fundamentais nesse processo, porque nós não queremos um plano que represente a gestão municipal. Nós queremos um plano que seja resultado de um pacto social que vai ser feito com a sociedade civil de Uchoa e que vai pensar no planejamento dessa cidade do futuro. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e passo a palavra para a Débora, que vai fazer essa apresentação. Tá bom? Bom, obrigada, Rafael. Boa noite a todos os presentes. É uma alegria, né, para nós ver aqui a casa cheia, né, o interesse de vocês em participar aqui dessa audiência conosco, de se interessarem, de fato, né, pela construção do futuro daqui do município de Uchoa. Então, como o Rafael já mencionou, nós estamos aqui, né, a audiência pública ela tem um rito, então eu preciso, né, começar falando. Estamos dando início, então, hoje, no dia 6 de novembro de 2025, a primeira audiência pública de elaboração do plano diretor municipal aqui de Uchoa. E, me apresentando, eu sou a Débora, sou arquiteta e urbanista, acabei de finalizar meu doutorado em planejamento urbano e história do urbanismo. Estou aqui também com a Beatriz, que é arquiteta,
também mestre em planejamento urbano. Nós duas estamos aqui representando a GeoBrasilis, que é a consultoria, né, como o Rafael já mencionou, que foi contratada para a elaboração do plano, né? Por que eu me apresento dessa forma? Para que vocês possam entender, né, a expertise de nós, dos profissionais que estão envolvidos aqui na elaboração do plano diretor, né? Nós somos apenas uma pontinha do que é a GeoBrasilis e de todo o corpo técnico que está conosco aqui, nos auxiliando a desenvolver o estudo aqui de vocês. O plano diretor ele envolve uma série de assuntos, de temáticas que extrapolam, inclusive, a agenda tanto da arquitetura ou da engenharia, então extrapola para o campo da geografia, do direito, da economia, enfim. Então, nós temos uma série de profissionais que também contribuíram conosco na elaboração dos dados, do diagnóstico que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Bom, como estamos aqui na audiência e temos essa formalidade, eu preciso informar para vocês, né, que eu vou fazer essa primeira apresentação, esse primeiro momento de explicação dos dados, enfim, e, ao final da minha fala, eu vou abrir para a participação de vocês. Caso vocês queiram se manifestar, e serão muito bem-vindos, né? Nós temos aqui, eu peço que vocês se dirijam aqui à Beatriz, que está aqui na frente. Ela tem uma lista onde vocês podem se inscrever para fazerem a contribuição de vocês, que pode ser feita de duas formas. Ou o que nós chamamos do uso da palavra, ou seja, se vocês quiserem se manifestar, né, falando a pergunta, enfim, trazendo o questionamento de vocês, vocês terão 3 minutos para expor as ideias de vocês, e aí depois um tempo de devolutiva ou da nossa parte ou da administração, enfim, se o tema for pertinente aqui ao plano diretor. Eu sou tímido, não quero aparecer, quero contribuir, mas de uma forma anônima. Nós temos também um formulário de contribuição e vocês podem se manifestar de forma escrita. Só eu lerei esse documento, essas informações. Se tiverem contribuições no formulário, eu, Beatriz, Rafael, enfim, nós vamos ler e o que for pertinente também já damos uma devolutiva aqui para vocês. Tudo bem? Então, vocês terão, né, ao final da minha fala, esse momento de manifestação. Então, quem quiser, se identifique, a Beatriz identifica aqui na lista de participantes e a gente vai seguindo a ordem de inscrição, seja para o uso da palavra ou para a contribuição escrita via formulário. Tudo bem? Bom, então eu vou dar início aqui à minha apresentação, falando um pouquinho sobre qual será a nossa agenda de hoje, né? Então, esse primeiro momento em que eu farei essa apresentação da síntese do levantamento de dados e da leitura técnica. Alguns de vocês aqui já viram essa apresentação, né? Esses dados mais de uma vez, inclusive, por participarem do grupo técnico, do grupo de acompanhamento, que são os 2 grupos que estão nos auxiliando, enquanto consultoria, no desenvolvimento aqui na elaboração do plano diretor. Então, hoje que nós trazemos essa síntese dessa aproximação aos dados do território. E, num segundo momento, nós teremos o que nós chamamos de manifestação da sociedade civil, que é justamente a abertura da palavra a vocês, a todos que quiserem se manifestar. Bom, alguns combinados, né, para que essa audiência ocorra tranquilamente. O primeiro deles, para que a gente ouça, né, que vocês ouçam a minha apresentação com cuidado. Após a minha apresentação, haverá um momento de fala, então evitem conversas entre vocês. Essa audiência está sendo gravada, né, então, caso vocês depois queiram revisitar algum conteúdo, enfim, vocês vão poder ter acesso a essa gravação. Principalmente, né, para que a gente possa manter a ordem, respeite o tempo, né, de fala e também os demais presentes. Não interrompa a fala, né, cada um de vocês vai ter o seu momento de se expressar, então não interrompa quando o colega estiver falando. E, principalmente, coloque o celular no modo silencioso. Bom, como alguns de vocês, né, é a primeira vez que estamos nos conhecendo aqui, enfim, eu vou contar um pouquinho do contexto do que é o plano diretor, o que é essa lei que nós estamos elaborando aqui no município de Uchoa.
O plano diretor ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ele é previsto na Constituição Federal e também no Estatuto das Cidades, que é através do Estatuto das Cidades que nós seguimos a metodologia que está sendo aplicada aqui no município, justamente de reconhecimento do território, de fazer essa leitura técnica, né? É como se fosse um raio-x do município para entender a situação atual e entender como que nós poderemos intervir, né, considerando esse horizonte dos próximos 10 anos. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, ele está regido por o que está definido tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto das Cidades, também uma lei federal que foi instituído em 2001. A elaboração do plano diretor, ela exige o processo participativo, não é uma recomendação, né? É uma exigência para que todo o processo ele seja acompanhado por vocês. Então, por isso, da importância da participação de cada um de vocês, que vocês se envolvam, justamente para acompanhar tudo o que está sendo construído, né? Porque esse processo todo ele é acompanhado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, enfim, tem todo um rito que deve ser seguido e parte fundamental do sucesso desse projeto é a participação de vocês, é a participação popular. O objetivo do plano é justamente planejar o futuro das cidades, ou seja, né, planejar o que queremos para o Showa nos próximos 10 anos, que é o horizonte de planejamento estabelecido pelo plano diretor. Como o Rafael já mencionou, o plano diretor ele é uma lei que é obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes ou que estão inseridos em regiões metropolitanas, que é o caso de vocês, né? Desde 2021, quando a região metropolitana de São José do Rio Preto foi instituída, vocês passaram a compor essa região e, por conta disso, a ter a obrigatoriedade de elaboração do plano diretor. E, por fim, esse é o instrumento que define as estratégias, levando em conta as características e necessidades da cidade. Por isso estamos aqui hoje, né, para entender o que vocês têm a nos contar sobre o Showa. E por que participar, né? Por que se envolver? Qual a importância do planejamento participativo? Ele busca, de fato, garantir que as políticas públicas atendam às necessidades da população, melhorando a oferta e a qualidade de serviços, além, principalmente, da fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Justamente, a participação de vocês é para que esse projeto, né, tudo que a gente tem feito enquanto consultoria, em parceria com o poder público, né, com a municipalidade, ele corresponda à realidade, para que sejam identificados, de fato, os problemas que devem ser superados, para que sejam atendidas as expectativas quanto ao futuro, ou seja, qual é a cidade que nós queremos nos próximos 10 anos, qual é o Showa que nós desejamos para 2035, justamente levantar as experiências e as ideias de vocês, da sociedade civil, e, por fim, para que ele esteja, né, e não menos importante, estar em sintonia com as demandas sociais e econômicas do município. Bom, e como que esse processo ele está sendo construído, né? É um projeto grande, né? Então, para que a gente atinja o nosso objetivo, que é ter uma minuta de lei que será entregue aqui para a Câmara para votação e aprovação e depois implementação no município, nós distribuímos esse trabalho em 5 etapas, para que a gente possa ir construindo, né, passo a passo, não deixando que nada fique de fora. Então, nós temos a etapa 1, que é uma etapa que já foi encerrada, que corresponde ao plano de trabalho e governança. A etapa 2, que é exatamente a etapa que nós estamos aqui agora, que é levantamento de dados e leitura técnica, que foi feito, né, a partir de uma estrutura dividida em 4 partes, através da análise, né, desses 4 conjuntos de informações, ou seja, inserção regional, meio ambiente e saneamento, aspectos socioeconômicos e aspectos territoriais.
Estamos também, né, nesse momento de transição entre a etapa 2 e a etapa 3, que é justamente essa leitura comunitária, que é esse momento que está envolvendo vocês, né, os munícipes, no desenvolvimento do plano diretor. Então, essa leitura comunitária, então, nós temos a etapa 2 com a leitura técnica, a 3, a leitura comunitária, e essas duas juntas darão origem à etapa 4, que é a etapa de proposta técnica, quando nós vamos consolidar essas duas leituras, a técnica e a comunitária, dando início à proposta. E, por fim, nós temos, então, a etapa 5, com a elaboração da minuta de lei do plano diretor. Bom, e onde, então, acompanhar esse processo? Nós criamos, né, como o Rafael já mencionou, o show está inserido nesse projeto maior da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, onde estão sendo desenvolvidos 10 planos diretores ao mesmo tempo, né? 4 aqui na região metropolitana de São José do Rio Preto e 6 na região metropolitana de Ribeirão Preto. Falei certo? Ao contrário. 6 em São José do Rio Preto e 4 em Ribeirão Preto. Confundi. E, para organizar essas informações e para que vocês tenham acesso não só às informações de vocês, mas também possam ter um panorama dos municípios que estão envolvidos no projeto, foi criada essa plataforma através desse site geopdm.com.br, onde neles, além de explicar o que é o plano diretor, algumas diretrizes, cada um dos municípios envolvidos tem a sua própria página e, a partir dela, vocês têm acesso a todo o material que está sendo desenvolvido aqui para o plano. Então, por exemplo, para a etapa de hoje, se vocês entrarem aqui no relatório da etapa 2, vocês terão acesso ao documento completo do diagnóstico, né, que nós chamamos de leitura técnica, aqui do município de Uchoa. Vocês vão ver que ele está com uma tarja em discussão, justamente porque é uma primeira aproximação do município, foi uma primeira leitura feita pela consultoria para esses dados, e nós estamos justamente nesse processo de validação de informações, tanto com a prefeitura quanto com vocês. E, além disso, principalmente, o link para acessar essa página também se encontra disponível no site aqui da prefeitura de vocês. Então, não precisem se preocupar em nossa, eu vou esquecer o que é o GeoPDM. Não, entra no site da prefeitura, lá vocês serão direcionados aqui para o site do GeoPDM. Bom, mas qual que é o objetivo, então, né, do levantamento de dados e da leitura técnica que está sendo realizada? É justamente para que sejam identificadas as condicionantes ambientais, territoriais, sociais, econômicas e institucionais que têm impacto na dinâmica urbana e rural aqui do município de Uchoa. E aí, com isso, eu encerro essa minha primeira parte e vou apresentar para vocês quais são os principais destaques, então, desse levantamento. Peço desculpas, né, para quem já viu algumas vezes essa apresentação, mas eu preciso seguir com o rito de apresentar esse material, porque temos, né, novas pessoas aqui para ouvir essa explicação. Bom, eu começo a minha fala, né, a minha apresentação pela inserção regional. Então, nós fazemos uma análise do município de Uchoa em relação à região metropolitana de São José do Rio Preto. Aqui nesse mapa, é um mapa que corresponde à região metropolitana, com destaque aqui para o município de Uchoa. Como eu já mencionei, vocês passaram a fazer parte desta região metropolitana desde 2021, quando ela foi criada. Vocês também, né, além de fazerem parte da região, ela é subdividida em algumas sub-regiões, da qual o município faz parte da sub-região de São José do Rio Preto, e, a partir da elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, que é o PDUI, o município ele foi enquadrado em algumas macrozonas. A primeira delas é a macrozona de diversificação urbana, ou seja, o município apresenta uma característica, uma peculiaridade dos usos rurais e alguns tipos de uso.
De acordo, né, com essas diretrizes metropolitanas, o município tem potencial para um incremento de outras atividades para além das que já existem aqui no município. Então, é uma série de diretrizes que compõem esse plano, né, o PDUI, que podem nos orientar aqui em algumas estratégias a nível regional para serem implementadas aqui no município, além de estar também integralmente inserido na macrozona de segurança hídrica, como vocês verão, né, nos próximos slides, quando a gente estiver tratando dos recursos hídricos no município. E, principalmente, desde 2017, o Shoa é um município de interesse turístico. Então, qual é o impacto disso no município? Como atrair, né, visitantes para cá? Enfim, como incrementar o interesse, não só regional, mas expandir a visibilidade do município, né, para além da região metropolitana, enfim, para que as pessoas enxerguem e tenham um Shoa como um destino turístico, para que vocês sejam cada vez mais reconhecidos e inseridos nesses circuitos turísticos aqui do estado de São Paulo. Entrando, só um minutinho. Vou tomar uma água. Muitas horas falando a mesma coisa, então a garganta vai secando. Bom, entrando no segundo eixo, no segundo grande tema, né, que nós estamos tratando, que é relativo ao meio ambiente e saneamento, nós começamos a análise aqui pela hidrografia, então, ou seja, né, nós trazemos aqui sempre o mapa do município, considerando ele como um todo, e, em alguns momentos, a gente faz um destaque aqui nessa porção, que é a área urbana aqui do município. Então, nós temos, né, com relação à hidrografia, que o Shoa se localiza na UGRI 15, ou seja, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos número 15, chamada de Turvo Grande, por justamente apresentar uma série de cursos d'água que são importantes não só para o município, mas também em caráter regional. Dentre eles se destacam o Rio Turvo, o Ribeirão das Palmeiras, o Rio São Domingos e o Córrego Grande. E a gente tem que todos os cursos d'água, com exceção do Rio São Domingos e do Ribeirão Grande, eles são enquadrados como classe 2, ou seja, eles são todos corpos hídricos passíveis de utilização, né, para consumo e para atividades de recreação ou outros tipos de uso, desde que eles recebam o tratamento adequado para o seu uso. Então, vocês não têm problemas com relação à qualidade das águas, enfim, justamente por essa alta capilaridade que o município, capilaridade hídrica que o município apresenta. Falando ainda, né, sobre os recursos hídricos, mas agora sobre os recursos hídricos subterrâneos, nós temos aqui que o Shoa está inserido integralmente sobre a unidade aquífera Bauru. Então, vocês têm uma importante contribuição, uma importante participação, né, na conservação dessa unidade aquífera, porque o território inteiro do município está inserido nessa unidade aquífera. E nós temos, né, que a vulnerabilidade alta, a média, se encontram nas imediações dos corpos d'água superficiais, ou seja, né, esses pontos aqui de atenção que estão com umas manchas mais amareladas e vermelhas são pontos de atenção que devem ser cuidados com esses corpos d'água. Como eles são superficiais, eles têm maior probabilidade de sofrerem poluição, seja por esgotamento sanitário, às vezes por questões irregulares de fossas, seja por contaminação de agrotóxicos, por exemplo, principalmente por conta, né, dessa capilaridade aqui na zona rural, especialmente nessa região. Então, são pontos de atenção que o município tem que se deter para fazer um controle, para que isso não seja contaminado, para que esses corpos hídricos não sejam contaminados e contaminem esse aquífero, enfim, prejudicando não só o município, mas também todo o entorno. E é justamente isso, essa questão da alta vulnerabilidade natural à poluição,
nas proximidades da zona urbana, que aumenta o risco de contaminação. Falando sobre a declividade, né, então, como eu mencionei para vocês, sempre o município, em alguns momentos, o destaque aqui para a área urbana, né, então, nós temos o arruamento do município, com esse destaque aqui. Por esse mapa, né, é possível perceber a predominância dessas duas classes de relevo, ou seja, o suave ondulado e o ondulado. O que isso significa? Que grande parte do município apresenta inclinações inferiores a 30%, ou seja, todo o território municipal está apto para a ocupação. Vocês não têm problemas com inclinações, com declividades superiores a 30%, a 40%, 45%, por exemplo, que são áreas que não são passíveis de ocupação, que têm uma série de restrições. Não é o caso aqui do município, já que, basicamente, todo o território de vocês apresenta inclinação inferior a 30%. Com relação às restrições à ocupação, aqui a gente faz uma análise um pouco mais detida no entorno da área urbana, então, ou seja, né, fizemos uma aproximação aqui no sistema viário do município, e nós temos que, com relação à restrição, as nossas grandes preocupações se referem às APPs, ou seja, essas áreas de preservação permanente, que são essas faixas, né, que têm uma largura definida, que devem ser deixadas, né, nas laterais dos corpos hídricos, para que tanto o corpo hídrico como a vegetação seja preservado aqui no município. Então, nós temos que essas faixas, né, principalmente no Córrego Grande e dos seus afluentes, se constituem na principal restrição à ocupação urbana aqui em Uchoa. Com relação às áreas de risco, nós não temos, né, não foram localizados mapeamentos oficiais de áreas de risco elaborados pela Defesa Civil ou por órgãos como o CPRM ou IPT para o município de Uchoa, justamente porque o município não apresenta áreas com suscetibilidade a movimentos de massa, ou seja, vocês não têm problemas com erosão, com deslizamento, enfim, com uma série de questões naturais, enfim, vocês não possuem essa suscetibilidade. Porém, né, não há áreas classificadas como suscetibilidade muito alta a alta de inundações, e essas áreas médias, né, elas somam apenas 2% do território, e elas estão longe da mancha urbanizada, ou seja, em alguns pontos, aqui nas divisas municipais, e aqui em cima, que corresponde a essas áreas que têm uma probabilidade um pouco maior de inundação. Bom, com relação à cobertura vegetal e às unidades de conservação, apenas 10% do município apresenta ainda cobertura vegetal original remanescente, ou seja, basicamente todo o território, né? Como nós podemos ver aqui, né? Ele já foi alterado, né? Toda essa cobertura, o pouco que ainda existe, né? Esses 10% aqui do município, eles se concentram majoritariamente nas margens dos corpos hídricos e em alguns fragmentos isolados aqui pelo território, né? Então, também é um ponto de atenção, porque nós temos aí as culturas, enfim, toda a parte das culturas na área rural tomando conta, né? Então, o que fazer para ainda preservar esses fragmentos remanescentes aqui no território? E que não há, aqui no município, unidades de conservação de qualquer tipo. Com relação ao saneamento, né, falando aqui sobre o abastecimento de água, nós temos que 100% do município, né, na área urbana é atendido pela rede de abastecimento de água, enquanto na área rural são utilizadas soluções individuais para o abastecimento. Porém, nós temos aqui um índice de perdas considerável, que são pontos de atenção, né, que varia de 3% a 20% de perdas, enfim, mas isso nós já estamos entendendo, né, que é com relação ao sistema, enfim, alguns pontos que precisam de atenção, que já estão sendo verificados pela prefeitura para sanar essas questões de perdas, né, ou seja,
desde quando a água é captada até ela chegar na torneira de cada um de vocês, é essa porcentagem de perda que vai acontecendo pelo caminho, pelas tubulações, reservatórios, enfim. Então, é um ponto de atenção, né? Porque o ideal é que tudo que é captado, tratado, chegue à torneira de vocês. E nós temos também um ponto considerável, que é o alto consumo de água por dia, por habitante, ou seja, né, um consumo de mais de 200 litros, 224 litros de água por dia, por habitante. Isso é um consumo elevado de água, né? Não é porque o município apresenta uma alta capilaridade, que tem como captar os seus recursos, que ele é infinito, né? Então, a gente precisa pensar em como utilizar essa água de uma forma mais consciente para reduzir esse consumo elevado aqui do município. Falando sobre o esgotamento sanitário, ele também é operado pela Prefeitura Municipal e ele atende 100% da área urbana, já que na área rural também são utilizadas soluções individuais, com as fossas, enfim. E nós temos aqui, em contrapartida, né, se na água nós temos um índice de perdas considerável, nós temos uma alta taxa, né, uma ótima taxa de esgoto coletado em relação à água consumida. Ou seja, tudo que vocês consomem de água que chega até vocês, 95,5% dela é destinado corretamente ao esgoto. Então, ou seja, vocês quase não têm perdas, né, entre o que vocês utilizam de água e o que é destinado ao esgoto, ao sistema de tratamento do município. Então, isso é um ponto importante em todo esse sistema. Com relação aos resíduos sólidos, nós temos, né, que a área urbana já tem um atendimento universalizado desde 2015 e que na área rural também tem soluções de coletas também de maneiras individualizadas, enfim, mas todo o território municipal, seja área urbana ou rural, é atendido pela rede, né, de coleta de resíduos. E a destinação ela é feita para a empresa Construoeste Ambiental, com o caminhão da prefeitura, que realiza o transporte até o aterro, que é essa área de transbordo, e daí vai para o outro município. Entrando agora nos aspectos socioeconômicos, nós começamos com uma análise da demografia, fazendo uma análise, né, do crescimento dessa população, da população aqui do município, considerando os dados disponíveis nos 3 últimos censos, ou seja, a variação da população entre o ano 2000 e 2022, que é o último censo oficial publicado pelo IBGE, e nós tivemos, então, um crescimento dessa população. Nós sabemos que hoje o Uchoa tem um pouco mais do que 10.300 habitantes, né? Mas como não temos o dado oficial, a gente ainda não pode trabalhar em cima desse dado. Então, nós trabalhamos em cima dessa população de 10.394 pessoas. Com relação a isso, essas 10.000 pessoas, elas estão distribuídas, né, majoritariamente na zona urbana, ou seja, 9.691 pessoas moram na área urbana, então teve esse crescimento de 23% no período, enquanto nós temos uma queda considerável de 39% da população na área rural, que está muito atrelada, né, à substituição das formas de cultivo, enfim, de modos produtivos, que acabou mecanizando todas essas produções, fazendo com que tivesse esse êxodo rural da área urbana aqui para a área da área rural, para a área da sede urbana. E, por fim, né, nós fazemos também uma análise dessa projeção populacional, considerando esse horizonte dos próximos 30 anos, e o que nós podemos ver, né, é que há uma queda pequena, mas há uma queda populacional, seguindo, né, não é uma exclusividade aqui do município, mas é uma tendência que nós estamos vendo a nível nacional, né? Altas taxas de envelhecimento, quedas cada vez maiores das taxas de natalidade, e essa faixa do meio aí dessa pirâmide nem sempre se concentra no município para que a gente possa equilibrar, né, essa projeção populacional, essa queda aqui no município. Bom,
Nós temos também uma análise com relação às condições sociais do município, então, fazendo uma análise dos dados do CadÚnico e do Bolsa Família. No CadÚnico, nós temos, a partir dos dados disponibilizados em maio de 2025, que 25% da população está inscrita no CadÚnico e que, dessa população inscrita no CadÚnico, 14% dessas pessoas apresentam renda com renda per capita até R$ 218, ou seja, 14% dessa população é considerado como extrema pobreza. Já com relação ao Bolsa Família, corresponde a 9% dessa população que está inscrita no CadÚnico e, dessa população, desses 9%, 61% desses beneficiários estão enquadrados nessa situação de extrema pobreza, se enquadrando nessa faixa de renda de até R$ 218 por mês. E nós temos esse índice de vulnerabilidade das famílias do CadÚnico, que é o IVCAD, que ele considera uma série de fatores para compor, acho que são mais de 6 indicadores, faz uma análise pormenorizada das pessoas e das famílias, enfim, inscritas no CadÚnico e no Bolsa Família, onde o IVCAD aqui do município é de 0,237, apresentando fragilidade na dimensão de bem-estar social, econômica e de menor suporte institucional às famílias vulneráveis e com algumas limitações no acesso a serviços essenciais. Falando sobre economia, nós fazemos também uma análise sobre o PIB do município. Então, nós temos nessa análise, entre os anos de 2015 e 2021, esse crescimento no PIB municipal de 58%, e isso também se reflete no PIB per capita, com esse crescimento no período de 54,5%, e esse valor, ele é composto através de alguns segmentos que compõem o valor adicionado fiscal do município, onde se destaca aqui a parcela correspondente à indústria, que corresponde a 40% da participação dessa produção aqui na composição do PIB. E a gente vê, se for fazendo uma análise histórica, como o setor de serviços, apesar de ser o segundo setor que mais contribui aqui para a renda, ele foi tendo uma queda histórica ao longo do tempo, enquanto que o setor industrial teve oscilações e está novamente em crescimento aqui no período. Falando sobre ainda a economia, fazendo uma análise dos empregos formais no município, o destaque está por conta do setor de serviços, com 649 postos de trabalho formais, de acordo com a base de dados de empregos disponibilizados pelo IBGE, onde nós também fazemos uma análise do rendimento médio, ou seja, do salário que é pago em cada um desses setores, e o destaque se dá aqui para o setor comercial, que apresentou um crescimento de 19% nessa renda no período. O destaque, ou seja, está no setor de serviços, que concentra 42% dos empregos, porém, o maior crescimento do rendimento médio foi no setor do comércio, com 19% de crescimento no período. Com relação às finanças públicas, é feita uma análise macro das receitas e despesas e o superávit aqui no município, e nós temos que, entre 2021 e 2024, a partir dos dados disponíveis no SICONF, que tanto as despesas quanto as receitas aumentaram nesse período, porém, as despesas foram maiores do que a receita, o que acaba criando um déficit que é considerável aqui. Nós temos uma variação negativa nesse balanço orçamentário, que está justamente evidenciando uma deteriorização fiscal no município,
com as despesas crescendo em ritmo superior às receitas. E esse cenário, então, ele aponta para essa necessidade de revisão na gestão orçamentária, com foco em controle de despesas, eficiência administrativa e o fortalecimento da arrecadação própria aqui do município. Entrando agora no nosso último tema, que são os aspectos territoriais, nós fazemos uma análise aqui da evolução urbana, ou seja, do núcleo urbano principal aqui do município. Então, nós temos, que é formado o núcleo original, digamos assim, o núcleo de onde surgiu e foi crescendo para as demais partes da cidade, que é essa mancha maior em rosa, tanto nessa porção como aqui ao norte, depois da ferrovia e do Ribeirão Grande. Então, nós temos que essa malha urbanizada ela permanece setorizada em 2 compartimentos, que são separados pela ferrovia e pelo Ribeirão Grande, e que, a partir dos anos 2000, essa expansão urbana ela se intensificou, à direita, aqui, ou seja, do Ribeirão Grande, em direção à rodovia SP-379, que conecta o município com São José do Rio Preto. Ou seja, nós temos essa mancha urbana principal, e aí, nesse período entre 1995 e 2024, de tempos em tempos foram surgindo algumas ocupações que foram preenchendo esses vazios aqui nas periferias, nas bordas, dessa mancha urbana principal. E essa maior ocupação que aconteceu aqui a partir dos anos 2000, dessa área mais ao sul, nas proximidades aqui da rodovia. Com relação à ocupação urbana, nós fazemos uma análise também a partir da densidade demográfica e dos setores censitários do IBGE, e nós temos que o maior adensamento demográfico ocorreu na porção noroeste da área norte, então, ou seja, esse pedaço aqui foi o que mais cresceu nesse último período, analisado, enfim, que recebeu maior concentração de população, e é isso muito em reflexo dos conjuntos habitacionais, das novas unidades habitacionais que foram entregues aqui na região. Então, nós tivemos um incremento populacional nesse setor. Na área rural, a densidade se mantém menor do que 50 habitantes por quilômetro quadrado, e, nesse compartimento sul, houve aumento da densidade demográfica em direção ao eixo leste da rodovia, nessa variação entre os censos de 2010 e 2022. Ou seja, esse setor aqui ele sofreu uma fragmentação muito maior, justamente porque ele passou a ser mais ocupado nesse período, nesse intervalo entre 2010 e 2022. Com relação ao uso do solo, nós fazemos uma análise também no município a partir do cadastro de endereços disponibilizados pelo IBGE, e nós temos que os usos mistos, ou seja, que são todos esses pontinhos de cor azul e amarelo e verde que estão espalhados aqui na mancha urbana do município, nos quais se enquadram os estabelecimentos comerciais e de outras finalidades, eles estão organizados de forma linear ao longo das avenidas, ou seja, a gente consegue reconhecer algumas centralidades aqui no município e alguns eixos principais de comércio e serviço aqui na cidade. E, com isso, essas concentrações sugerem quais são as vias que necessitam de hierarquia diferenciada no sistema viário urbano. Por fim, também poucos estabelecimentos voltados a outras finalidades na região sudeste da área urbana, para onde houve uma significativa expansão demográfica, o que indica uma carência de usos mistos nessa região. O que é isso? É justamente essa porção aqui, mais ao sul, que, se nós formos olhar, ela tem muito menos bolinhas coloridas do que aqui, nessa porção central da cidade. Com relação também à análise do uso do solo, aqui fica um pouco difícil de enxergar, mas nós temos aqui o limite municipal, e nós temos aqui a zona urbana, que eu estava mostrando para vocês, essa mancha em vermelho, porém, todo o restante do mapa,
que está aqui com essa mancha em rosa, é justamente representando essa predominância de culturas de cana-de-açúcar, que apresentam mais de 80%, que correspondem, né, a mais de 80% da área plantada aqui do município. E que mais de 90% do território municipal é destinado à agropecuária, seguindo a configuração de uso do solo rural predominante na região. Se vocês olharem aqui os municípios do entorno, né, com exceção aqui de São José, né, que essa mancha urbana ela vai se intensificando mais, a maioria dos municípios do entorno também, a predominância são dos usos rurais. Com relação aos instrumentos legislativos, o município apresenta um conjunto de leis que estão incidindo sobre o território, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 1990, a Lei de Parcelamento do Solo, que acabou de ser revisada agora em 2025, e também a Lei de 2024, que alterou o perímetro urbano de Uchoa, que é esse que nós trazemos aqui para vocês, nessa figura aqui ao lado, né? Então, toda essa área mais densa, aqui é onde tem o maior parcelamento do solo, e aqui faz parte do perímetro urbano, que são áreas passíveis de expansão. Com relação ao sistema de mobilidade, nós temos, né, que a existência de rodovias como a SP-310 insere Uchoa no corredor logístico regional, com ligação relevante a São José do Rio Preto. Além disso, Uchoa é cortado por 15 quilômetros da linha férrea, antiga estrada de ferro a Araraquara, que foi instituída em 1911, incorporada à FEPASA em 1971, e que, atualmente, essa ferrovia, né, ela faz parte do eixo ferroviário da Malha Paulista, que cruza a região metropolitana, com origem no Mato Grosso do Sul, e tem como destino o Porto de Santos. Além disso, além dessa análise macro do município, nós fazemos uma análise também das vias aqui da sede urbana. Então, tentando identificar, né, um primeiro desenho de quais são as principais vias e direções, enfim, circuitos que vocês fazem aqui no município. E nós temos que Uchoa foi o município com o maior número de pessoas trabalhando fora do seu território, na região metropolitana, considerando esse dado de 2010, evidenciando, né, essa dependência da infraestrutura viária regional. Ou seja, apesar de vocês terem, né, uma área urbana consolidada, com vias bem estruturadas, enfim, vocês têm uma conexão muito bem definida com os municípios do entorno, o que permite que facilita essa circulação entre os municípios. Além disso, nós temos um aumento da taxa de motorização, que no período de 2010 a 2025 aumentou 177%, e essa taxa de motorização corresponde a 77,27 carros por cada 100 habitantes, ou seja, hoje, Uchoa, praticamente todos vocês devem ter mais do que um carro, né? Então, essa taxa também, o que indica uma série de conflitos, enfim, uma série de questões de sobrecarga para o sistema viário da cidade. Além disso, o município possui 2 terminais rodoviários que operam linhas regulares entre Uchoa e São José do Rio Preto, Ibirá e Tabapuã, e não possui linhas municipais de transporte público coletivo. Com relação aos equipamentos públicos, nós fazemos uma análise, né, dos equipamentos disponíveis aqui no território, muito mais para fazer essa leitura macro, né, de distribuição desses equipamentos pelo território, nas 2 porções, e nós temos que as unidades de saúde estão bem distribuídas em relação às demais regiões urbanas. O compartimento norte da área urbana é melhor atendido pelas creches, então, é onde tem a maior incidência, não só de creches, mas também de escolas, enfim, para atender a demanda da população aqui dessa região. E, no compartimento sul, a distribuição de equipamentos de ensino infantil é deficitária, porque nós estamos considerando essa parte aqui também ao sul, essa expansão que foi acontecendo aqui nesse período, e nós vemos, né, que
os equipamentos eles estão distribuídos aqui pela mancha urbana nesse momento e no setor ali mais ao norte. Com relação à habitação, nós temos essa lei de 2011, que instituiu a zona de interesse social nessa porção norte no município, justamente para receber os conjuntos, né, as unidades habitacionais das parcerias com o governo do Estado e com o governo federal. Em 2022, o censo do IBGE levantou que não havia favelas ou informações sobre favelas em Uchoa, porém, segundo dados da Prefeitura, há um núcleo urbano irregular na região rural de Palmeiras, próxima à divisa com o município de Iguapiaçu, mas que já está em processo, né, em tratativas de regularização. E, por fim, nós temos aqui a criação, né, dessa lei recente, agora em 2025, que criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que está vinculado às novas unidades habitacionais, justamente, né, desses 2 novos projetos que estão previstos para serem implantados aqui no município. Com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, são essas 45 unidades habitacionais, ambos aqui na área norte da área urbana. Então, nesses 2 trechos aqui, é onde serão implantados esses 2 projetos. Com relação ao patrimônio cultural, o município ele não apresenta nenhum bem tombado oficialmente pelo Departamento, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Ali, né, na reunião, agora, antes dessa daqui, nós tivemos a informação de que, em nível municipal, vocês têm um tombamento de uma figueira, de uma árvore, então nós vamos incorporar aqui no diagnóstico, e que, apesar disso, né, de só ter um bem tombado em nível municipal, o município apresenta um conjunto considerável de bens relevantes que são passíveis, que têm interesses para a preservação, como, por exemplo, o Complexo Ferroviário, a Igreja Matriz de Santa Isabel, a Capela de São Miguel, a Casa Paroquial, o Armazém Caparrós, assim como os sítios paleontológicos, como, por exemplo, o calçamento de Arenito e o próprio Museu de Paleontologia de Uchoa, né, que faz concentra, né, todas essas informações e tem esse potencial de incremento turístico. Ou seja, apesar da diversidade de atrativos culturais, o município ainda não possui legislação específica voltada à preservação do seu patrimônio material, imaterial e natural. Por fim, eu falo da questão do turismo, porque, desde 2017, Uchoa se tornou um município de interesse turístico, de acordo com essa legislação estadual. O município também integra o programa de rotas rurais dessa parceria com a Secretaria de Agricultura, que mapeia essas propriedades e estradas rurais pelo território do Estado. E, além disso, o município integra o circuito turístico do Noroeste Paulista, que está associado ao Polo Regional de São José do Rio Preto, com estratégias, né, relacionadas, sobretudo, ao turismo rural, a rota caipira do cicloturismo, as rotas de bicicleta de montanha, a trilha turística Uchoa Cedral e, por fim, a rota estadual Trilha dos Dinossauros. Eu encerro por aqui, né, a apresentação dos principais destaques, então, dessa leitura técnica do diagnóstico, e vou falar para vocês, então, quais são os próximos passos, antes de abrir a palavra para quem queira se manifestar. Quais são, então, os próximos passos, né? Nós faremos esse registro, então, dessa audiência, a contribuição de vocês. Isso vai compor o relatório da próxima etapa, que é a etapa 3, que é justamente a consolidação do diagnóstico técnico, que é esse que eu acabei de apresentar, os principais destaques aqui para vocês, e também, a partir das contribuições que nós vamos receber de vocês aqui hoje, das contribuições do grupo de acompanhamento, do grupo de trabalho e também da oficina municipal, que foi realizada aqui, tem em torno de 15 a 20 dias no município,
E, por fim, nós daremos início à elaboração da proposta técnica agora, nesses 2 próximos meses, né? Finalização aqui de novembro e início de dezembro. E nós contamos, né, com a participação de vocês nas próximas etapas. Vocês ainda nos verão algumas vezes aqui no município, porque, assim como, né, estamos mostrando para vocês essa etapa do levantamento de dados, quando nós chegarmos aqui na proposta técnica, nós faremos uma nova leva de oficinas. Então, a gente conta com a participação de vocês, justamente, né, nesse momento das propostas, as novas reuniões com os grupos de trabalho de acompanhamento e, por fim, a nova audiência pública, para que a gente possa validar essa proposta e dar início na elaboração da minuta para ser apresentada aqui à Câmara. Eu agradeço a participação de vocês, no sentido de estarem aí, né, esse período todo quietinhos, me ouvindo, né, apresentando esses próximos passos. E agora eu abro aqui para manifestação pública. Então, eu peço, né, quem queira se manifestar, que, por favor, nos sinalize e avise a Beatriz, e a gente entrega o microfone, ou também pode ser feito através da manifestação escrita. Tudo bem? Alguém se anima? Se forem tímidos, pode escrever. Por favor, contribuições? Não quiserem falar, são tímidos? Escrevam. A contribuição é super importante. Ninguém? Vou fazer tipo leilão, começar a contagem regressiva. Dou-lhe uma. Está rolando uma movimentação ali. Teremos, quem sabe, uma manifestação? Não? Dou-lhe 2. Sigo aqui no meu bolão. Mais uma chamada. Não? Ninguém se anima? Nem escrever? Não precisa falar. Não? Certeza? E olha que eu estou insistindo. Já cheguei no 2. Então, só um minutinho. Por favor, se manifesta no microfone, senão... Alô, oi. Sim. Eu não vou fazer uma questão. Sim. Eu vou tentar explicar para você o porquê nós aqui não estamos perguntando. Perfeito. O que você mostrou foram dados de acordo com um censo, de acordo com pesquisa. Esses dados chegaram para a gente. Eu acho que existirão questões, sim, num próximo encontro nosso, quando existirem propostas também, porque é o tempo que nós todos teremos de digerir informações, de pensar em estratégias, de conversarmos uns com os outros, né? Então, eu acredito que, justificando esse nosso silêncio, talvez seja por isso. Porque, por enquanto, foi o momento da gente aprender, da gente entender, assimilar essas informações. E, então, acredito, e agora eu vou falar por mim, Renato. Às vezes, qualquer pergunta que eu fizer agora vai parecer até... assim, eu não tenho uma dúvida consistente nesse momento que possa, às vezes, até ajudar um colega. Perfeito. Por isso que eu acredito que o meu silêncio é por causa disso, e dos meus amigos também, eu acredito. Então, vocês concordam ou não? Pronto. Tive um apoio. Bom, tivemos uma contribuição. Perfeito. Muito obrigada, Renato. Não, eu também quero só tranquilizar vocês também, porque eu acho que essa audiência é uma audiência mais de apresentação dos dados e o que o colega colocou aqui agora, né, do diagnóstico da situação atual do município. Eu acho que esse silêncio também reflete a participação que os técnicos do município tiveram, que a gente teve algumas reuniões com eles, né, então a gente rebateu essas informações, então mostra que
eles tenham conhecimento do que está acontecendo na cidade, da realidade vivida de vocês. Tanto é que os dados eles estão condizentes e não levantou questões de falta de informação ou de complementação necessária. Então, eu acho que a próxima etapa é vocês que estão aqui agirem como agentes mobilizadores, para que a gente possa, numa próxima oficina, que a gente vem coletar proposições, que vai entrar na etapa mesmo de proposta técnica, isso aqui possa estar cheio, para que a gente possa refletir propostas que atendam ao anseio da sociedade de fato. Então, agora vocês conhecem como que é a estrutura do plano, quais são os eixos principais, e acho que vocês devem se organizar por temas, por interesses. Aquele que se interessa mais na questão da habitação, mobiliza pessoas para poder tratar propostas com habitação, aquele voltado para o turismo, e assim sucessivamente. Então, eu acho que foi importante a gente ter aqui também vocês, não só pelo fato da contribuição em si, porque a gente conseguiu validar que o diagnóstico corresponde à realidade realmente do município, e aí, a partir de agora, vocês agirem como mobilizadores nesse processo, para que a gente possa ter propostas interessantes. Eu tenho dito que a gente está fazendo, né, com 10 municípios, e eu tenho dito que o Shoa é um município, não é porque eu estou aqui na frente de vocês, que tem a condição da gente trazer ótimas propostas para um desenvolvimento, né? Vocês são uma cidade que é muito organizada, vocês estão muito próximos aqui da Washington Luiz, já é um município de interesse turístico, então eu acho que o plano diretor ele vai ser assim um divisor de águas no processo de desenvolvimento de vocês. Então, era isso que eu queria colocar. Bom, perfeitas as duas colocações. Agradeço, né, ao Renato também por ser o porta-voz aí dos demais. E também ao Rafael pela fala, que era justamente o que eu iria falar, né, para vocês. E, justamente, fica aqui o meu convite, então, né? Já que hoje vocês conheceram essas informações, vocês vão poder ter acesso a esse material, ele está lá disponível, né, no site para vocês. Acredito que até o final do mês, início de dezembro, no máximo, nós teremos, né, esses relatórios consolidados, então, assim, vocês vão ter mais material ainda para se debruçar. E, principalmente, que vocês se animem a participar conosco da rodada de oficinas, que nós faremos oficinas das propostas. Então, assim, espero em peso, por favor, que vocês não me deixem sozinha, não me abandonem quando trouxermos mapas, questões, propostas, que vocês venham e possam colocar a mão na massa conosco. Não é aqui, é ali, falta isso, falta aquilo, enfim, a partir, então, dessa explicação e dessa leitura, né, dos dados que vocês vão poder fazer aí daqui para frente durante o processo. Então, eu dou por encerrada, né, a nossa audiência pública. Eu agradeço. Opa, que tem um slide bonitinho. Nós agradecemos, né, a participação de todos vocês e espero encontrá-los em breve nas próximas etapas do plano. Obrigada.